Aleluia, aleluia, que é o Sadando Bem, gente, vamos para frente, para o alto com o nosso propósito de orar, porque a oração, ela é importante. Se não fosse importante, Deus não iria determinar para nós clamarmos. Ele deu essa determinação, ele disse, clama a mim e responder-te-ei. Porque ele sabe que nós precisamos da resposta dele, mas só tem uma maneira dele nos responder, quando nós clamamos a ele. Ele não vai falar com você se você não invocá-lo, né? Por isso que é importante nós clamarmos, e aqui no canal do Sadando Bem, nós temos clamado a Deus 3 vezes ao dia, seguindo aquela visão de Daniel, que fala sério, foi abençoada para a vida dele, hein? Orar 3 vezes ao dia. Daniel teve cada vitória, cada sucesso, ele foi próspero, foi feliz, e é tudo que você mais quer, né? Então vamos seguindo no propósito de oração 3 vezes ao dia. E lembrando que aqui, antes de orar, eu entrego aqui uma palavra de Deus. Então antes de nós falarmos com Deus, Deus fala conosco. Depois que nós recebemos a revelação, nós falamos com Ele, e no final fazemos a nossa declaração de fé. Nós declaramos o que nós cremos, né? E aí, meu amigo, é só bênção, é só maravilha. E deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aí embaixo tem um botão inscrever-se, aperte nele, aperte no sininho, aperte em todas. Pronto, você já está inscrito. Seja bem-vindo aqui nesse círculo de oração. E é importante todos vocês, compartilharem esse canal, essa oração, trazer mais pessoas para orar. Seus vizinhos, amigos, os colegas de trabalho, os irmãos de igreja. Chame o pessoal para orar. Porque esse pessoal que está à sua volta, né, eles orando, eles vão ficar abençoados. Isso é ótimo para você. Quanto mais gente abençoada tiver ao seu redor, para você é muito melhor. Tá bom? Vamos à revelação da palavra de Deus para nós. Olha só, você que tem passado tempestade na vida, Deus manda lhe dizer aqui, ó, Lucas capítulo 8, versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Perceba que os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava dormindo e eles navegando. Veio a grande tempestade no momento da navegação. E o barco estava sendo afetado por tudo aquilo. Estava perigoso afundar. Eles ficaram com medo de morrer afogados. E o que eles fizeram? Eles clamaram. Agora, se eles não tivessem com Jesus, como é que eles iam clamar? Então vamos estar no propósito de oração. Vamos clamar a Deus sempre. Ele vai trazer bonança nessa tempestade. Você talvez tenha passado uma tempestade. E você diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu confio no Senhor, eu sirvo ao Senhor, e olha o resultado do exame. Porque hoje eu fui despedido do emprego. Porque me aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Meu amigo, enxergue. Você está com Ele, clame a Ele. Ele vai te livrar dessa. Não é porque você está com Ele que você não vai ter tempestades na vida. Porque se fosse assim, hein, os discípulos não teriam aquela tempestade. Eles estavam com o Senhor Jesus. Mas mesmo estando com Jesus, a tempestade veio para eles. Entenda isso. Mesmo nós servindo, os problemas virão. O Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, mas não jogaram ele na cova dos leões para ser morto? Ele foi condenado à morte. No tempo de Daniel, ele foi condenado à cova dos leões.
E quando o sujeito era condenado à cova dos leões, era uma pena de morte, porque ninguém sobrevivia. Quando era lançado na cova dos leões, morria na hora, os leões matavam. Mas o Daniel, Deus livrou ele da boca dos leões. E olha que ele orava 3 vezes ao dia. Aí você fala assim, mas por que Deus deixou ele cair na cova dos leões, ser lançado? Pois é, meu amigo. Mas nós temos que olhar o resultado final, que Deus livrou ele. E todos aqueles que foram contra ele, contra Daniel, foram jogados na cova dos leões e morreram. Eles e os seus familiares. E Daniel prosperou. Daniel prosperou e levou o nome do Senhor a ser glorificado, respeitado no tempo dele. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, não sei se você está compreendendo, mas não é por você orar, acreditar em Deus, que você não vai enfrentar problemas. A diferença, quando nós buscamos a Deus, é que nós vencemos os problemas. Não é que não teremos problemas, nós venceremos os problemas. E assim seremos mais do que vencedores, porque venceremos todos os problemas. E se não tiver problema, não tem vitória. Pense comigo. Se não parecer problema nenhum, não vai ter vitória nenhuma para a sua vida. Porque a vitória é em cima dos problemas. E Deus nos fez para sermos mais do que vencedores. Então, assim como os discípulos clamaram por Jesus, chamaram por Ele, qual o seu problema? Chame por Ele agora. Ele vai trazer a bonança, a solução. Oremos todos, vamos falar com Deus. Pai, que bom que a Tua palavra nos revelou que não é por estarmos com o Senhor que nós não vamos estar diante de problemas. O Senhor nunca negou isso de nós. O Senhor diz que no mundo teremos as aflições. Mas ainda bem que temos o Senhor e nós clamamos agora. Essa pessoa, meu Deus, que recebeu um diagnóstico muito ruim. Este que foi dispensado do trabalho. Essa pessoa, meu Deus, que foi despejada, que está devendo aí as prestações do imóvel, o imóvel está para ir a leilão, ela está para perder o carro. Essa pessoa, meu Deus, que está vendo o casamento indo de mal a pior, já estava arrumando as malas para sumir no mundo. Mas nesse momento essa pessoa parou diante dessa transmissão aqui no YouTube, na internet, e ela está orando agora. Clamando, dizendo, Senhor, me ajuda porque desse jeito eu não vou aguentar. Os discípulos não iam aguentar aquela situação, aquela tempestade. E o Senhor levantou e acalmou. Levanta-se, ó Deus, em nosso favor. E acalme a tempestade. Traz solução. Acalme a nossa tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Respira fundo aí. Então é isso aí, meu amigo. Você precisava ouvir essa revelação, fazer essa oração conosco. Os problemas surgem, aparecem, mas ainda bem que nós buscamos a Deus. Ele nos ajuda a resolver, a vencer os problemas. Tá bom? Vamos fazer uma declaração de fé agora? Vamos escrever aí nos comentários ou no chat. Você vai digitar e ao mesmo tempo falar. Em poucas palavras, você vai dizer assim, ó. Com Deus vencendo as tempestades. Com Deus vencendo as tempestades. As tempestades da vida. Você vai vencer com a ajuda de Deus. E aí, o que significa isso? Nós não podemos deixar de buscar Deus. Então esteja conosco aqui sempre buscando. Olha, tem um like aí embaixo, aí, o joinha, o legal, joga para cima assim, declara que sua vida vai ficar assim, sempre para cima, nada para baixo mais, sua vida sempre para cima. E vamos compartilhar, vamos mandar esse programa via WhatsApp para os contatos aí que você tem no seu WhatsApp. Vai compartilhando, compartilha também com o seu Facebook, tá? Compartilha por qualquer outra rede social. Vamos fazer essa oração chegar para mais pessoas, porque, olha, eu acredito que muitas pessoas estão enfrentando tempestades na vida. Porque se os discípulos que estavam com Jesus enfrentaram, o que diria as demais pessoas? Todos nós nos deparamos com as tempestades. Mas eles vão clamar
e vai dar tudo certo, eu não tenho dúvida. Pois aquele que clama, Deus atende.